Quando se fala em monstros, muitos pensam que são algo ruim, que devem ser exterminados, devem ficar longe da sociedade em geral. Mas quando somente eles enxergam a razão, e se o que veste a capa de herói seja, na verdade, um falso guardião, bom, é sobre isso que vamos adentrar na mente do monstro em forma de humano. Com sua grande revolta contra heróis, se tornou o pilar entre dois extremos, odiando ser chamado de herói, mas agindo como um. Enquanto a maioria dos heróis não se importam em salvar, Garou acaba agindo em completo oposto disso, mas não se enxerga agindo como um salvador, apenas se auto-intitula um monstro. Nesse vídeo quero entrar em alguns detalhes sobre ele, desde suas transformações até a sua forma final e a filosofia do falso monstro, que usa o mal para fazer o bem. Não seria essa uma forma indireta de realizar o bem? Aqui começa a revolta de um aluno talentoso de bem. Garou se revolta contra aqueles que se chamam de heróis, que enxerga como hipócritas e corruptos. Sua monstrificação é interna, isso se dá na ideologia. Ele quer ser o mal que acaba com o mal dos heróis. Quando teve que lutar com 8 heróis sozinho, cada pancada, cada soco que ele dava era a oportunidade perfeita para evoluir. E depois de vencê-los, ainda teve que lutar contra seu ex-mestre, o que lhe deu uma evolução constante, onde sua monstrificação estava começando a ir além de ideologia e a se manifestar em seu corpo. Após suas batalhas e ser capturado pela Associação dos Monstros, Garou enfrentou o rei Orochi e apanhou feio, mas isso só aumentou a sua evolução. Na sua batalha com Darkshine, ele entrou em uma evolução ainda maior, chamada Espiral, onde sua monstrificação já é evidente e a cada luta, mais forte ele se torna e mais monstruoso se parece. Bom, nessa fase, ele já havia se tornado um monstro por completo, mas há um detalhe, aquilo não era exatamente uma monstrificação que mudava o ser interior de Garou, porque ainda havia humanidade dentro dele. Sua evolução se tornou mais parecida com uma armadura do que com uma transformação causada por maldade, uma armadura para se proteger do mal do mundo. Quando Garou encontrou Saitama e percebeu que não conseguia derrotá-lo, se viu num beco sem saída. Achando que sua evolução havia chegado ao auge, sua raiva se intensificou. Afinal, não importava o quanto evoluísse, ele ainda era incapaz de vencê-lo. Foi então que Deus observou a situação e ofereceu a Garou uma fração de seu poder, mesmo sem aceitar, pois sabia que aquela figura estava se passando por seu mestre. Garou foi forçado a receber o presente. Deus não aceitou o não como resposta. E assim, Garou foi transformado em seu novo avatar. Garou se revoltou contra o sistema que nunca aceitou de braços abertos. Afinal, se aqueles que deveriam salvar as pessoas não cumprem esse papel e se preocupam apenas com a fama que isso lhes traz, então alguém precisava se opor. Mesmo sozinho, Garou se sentiu na obrigação de ser esse contraponto. Sua raiva e frustração eram grandes o suficiente para não se curvar diante de um sistema onde o bem se torna uma falsa moralidade e os que realmente sofrem são ignorados e abandonados. Sua raiva se instalou ainda na infância. Garou viveu uma injustiça que o fez perder completamente a esperança nos heróis. Ele precisava da ajuda daqueles que se diziam seus salvadores, mas no fim foi deixado de lado e ignorado. Essa experiência o revoltou de forma profunda. Foi ali que nasceu sua decisão: não mais confiar, não mais esperar. Garou escolheu fazer justiça com as próprias mãos, não por maldade, mas por convicção. A convicção de que o sistema falhou com ele e com tantos outros que ninguém vê. Garou nunca quis se encaixar em um sistema onde os mais fracos são deixados de lado, enquanto os populares são aplaudidos. Ele percebeu que o sistema glorificava aqueles com fama e desprezava os mais frágeis, os que realmente precisavam de ajuda. Diante disso, Garou se tornou o símbolo da resistência contra aqueles que deveriam ser os guardiões da humanidade. Ele se recusou a aceitar uma moral fabricada, desafiando tudo o que foi imposto como verdade absoluta.
Garou não quis ser um monstro por maldade. Ele apenas se recusava a aceitar o que muitos abraçam como uma verdade absoluta. Ele queria ser ouvido, mas foi ignorado, abandonado por aqueles que juraram proteger os mais fracos. Então, se o mundo só escutava o medo, ele se tornaria esse grito, um grito de terror em meio à escuridão dos falsos heróis. Porque às vezes, quem é chamado de vilão é só alguém que cansou de sofrer calado.